Bem-vindos, essa vai ser mais uma aula da nossa jornada de neurologia infantil. Esse ano está sendo todo com as aulas gravadas por causa da pandemia e agora a gente vai falar de convulsão febril. Convulsão febril é muito comum, acomete crianças de 3 meses a 5 anos de idade. Então, 4 a 5% da população vai ter tido pelo menos um episódio de convulsão febril. Pouquinho mais frequente em meninos, mas não faz muita diferença. Mas o importante é que, por definição, a febre não pode ser causada por infecção do sistema nervoso central. Ou seja, não pode ser febre causada por meningite ou encefalite. É uma criança normal que tem uma febre de origem fora do sistema nervoso central e acaba apresentando uma convulsão. O mais comum é que a criança apresente uma crise tônico-clônica generalizada, a convulsão mesmo que todo mundo conhece. Só 8% vai apresentar crise focal e 5% uma crise mais prolongada, que vai durar mais do que 20 minutos. Na grande maioria das vezes, a convulsão é rápida e generalizada, o que seria a melhor opção. Mas por que convulsão febril é uma entidade da infância? Provavelmente porque o cérebro imaturo é mais excitável, existem fatores genéticos que contribuem para a convulsão nessa idade, o padrão de herança não é bem definido, provavelmente é complexo, tem mais de um gene envolvido, e os estudos com gêmeos mostram uma concordância importante de convulsão febril. Então, eu tenho fatores genéticos associados a mais essa estabilidade, que acaba causando convulsão febril até aí por volta de 5 anos de idade. E também lembrar que criança tem muito mais febre do que adulto. Qual que é a relação de convulsão febril e vacina? 10% das crises febris vão ocorrer 2 semanas após vacinação. Não existe nenhuma evidência que a vacina cause a convulsão. Provavelmente o que acontece é que você tem febre secundária à vacina e a convulsão secundária à febre. A DPT vai ter uma incidência de 6 a 9 para 100 mil, sarampo de 24 a 25 para 100 mil. E lembrar que a DPT celular diminui muito o risco de convulsão febril. O conceito importante é lembrar que convulsão febril é relativamente frequente após vacina, é extremamente benigna e não contraindica que a criança tome as próximas vacinas. É claro que se você pudesse dar ao luxo de prescrever a DPT celular nas próximas doses, melhor. E como que a gente divide convulsão febril? Em convulsão febril simples e convulsão febril complicada. A mais comum disparada é a convulsão febril simples, mais ou menos 70% dos quadros, que é uma crise tônico-clônica generalizada, que dura menos de 15 minutos e não recorre em 24 horas. Na convulsão febril complicada, é a minoria, ela pode ser focal, e aqui a gente tem que prestar atenção, é ou durar mais de 15 minutos, ou mais de uma crise em 24 horas. Na convulsão febril simples, a criança tem que apresentar todos os critérios para ser simples. Já na complicada, se eu tiver um dos critérios, eu já posso classificar como sendo uma convulsão febril complicada. Quando você atende uma criança com convulsão febril, é um evento assustador, a família vai ficar preocupada, e a primeira coisa que a criança, que a família vai perguntar assim que a criança estabilizou é: vai acontecer de novo? Olha, tem uma chance de 30% de recorrência. Parece que realmente a criança está com uma doença muito grave, mas na verdade, convulsão febril, mesmo quando tem recorrência, evolui muito bem. Eu consigo tentar definir alguns fatores de risco para definir quem são essas crianças que eventualmente podem ter uma segunda crise. Principalmente quando a idade da crise for menor que 18 meses, temperatura baixa, aquela criança que tolera mal febre,
ou aquela criança que convulsionou já com 10, 15 minutos de febre, você vê que ela é mais sensível à febre, ao contrário de uma criança que ficou 2 dias com febre para depois ter a convulsão. E se tiver história familiar de convulsão febril. Então, aqui eu estou tentando achar um grupo de crianças com risco de ter mais uma crise. Mas o medo mesmo vai virar epilepsia? Então, tem que lembrar, convulsão febril não é epilepsia. A grande maioria não vai ter epilepsia, só 2 a 5% eventualmente vai evoluir. E a gente consegue mapear quem são essas crianças. São crianças que tiveram convulsão febril, mas já têm um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor ou uma doença neurológica de base. Se a crise foi focal, se foi uma crise muito prolongada, mais de 15, 20 minutos, ou recorreu em 24 horas. E aqui, ó, é a definição da convulsão febril complicada. Então, a convulsão febril complicada é um fator de risco de epilepsia no futuro. Mas ainda assim, a grande maioria dos pacientes não vai evoluir com epilepsia. Estado de mal epilético febril é uma coisa mais grave. A criança que fica muito tempo convulsionando, ela tem um risco um pouco maior de evoluir com epilepsia no futuro. E qual que é o diagnóstico diferencial da crise febril? O mais importante é garantir que isso não é uma meningite ou encefalite, seja ela viral ou bacteriana. Delírio é uma coisa que pode também atrapalhar quando a família conta. Fala, olha, estava com febre e começou a se bater. É um bebê pequeno. As pessoas sabem que existe essa entidade que chama crise febril. Então, eventualmente, uma mãe mais preocupada pode achar que o tremor do calafrio pode ser um, um quadro de convulsão. E se a criança começar a delirar, falar umas bobagens, aí fica mais fácil ainda da gente confundir. Síncope, às vezes aquela criança está fraca por causa de um quadro viral, pode ter um desmaio. E mioclonia febril. Mioclonia febril é uma entidade extremamente benigna, a criança vai ter umas mioclonias na febre, mas não, a gente não pode classificar como crise febril. Para fazer o diagnóstico diferencial, os guidelines são bem rígidos, que o mais importante é ter certeza que isso não é uma meningite bacteriana. O risco é muito baixo, mas eu não posso deixar passar. Então, quais são os guidelines? Você vai primeiro fazer um exame neurológico bem feito, um exame clínico, tentar achar um possível foco para essa febre, otite, amidalite, alguma outra infecção. Perguntar se teve pré-tratamento com antibiótico, que isso pode falsear, eventualmente, se você precisar fazer uma punção licórica ou algum outro exame. E a grande pergunta é: que exame que eu vou fazer nessa criança que acabou de ter uma convulsão febril e está sendo atendida no pronto-socorro? Você vai pegar uma veia, colher hemograma, glicemia, eletrólitos e assim por diante. Mas a grande pergunta é aqui o líquor. Se a criança tem menos de 12 meses de idade, fazer um líquor deve ser fortemente considerado. Eu acho que essa colocação fortemente considerado é uma forma educada de falar, é para fazer. Entre 12 meses e 18, você considera principalmente baseado na clínica, mas eu sou bem generosa. Eu acho que se houver dúvida, um bebê pequeno com febre convulsionando merece um líquor. Mas acima de 18 meses, os sinais meningos já são mais fáceis da gente perceber no exame neurológico. Então, aí a gente pode funcionar só se tiver sinais de infecção do sistema nervoso central. Neuroimagem, ressonância, tomografia não deve ser feito rotineiramente e eletro também não deve ser feito rotineiramente numa criança saudável com a primeira convulsão febril. Quanto à neuroimagem, se eu tiver uma convulsão febril complicada, uma crise focal, uma crise prolongada, a criança ficou meia hora convulsionando, é mais complicado a gente não indicar. Eu sei que existem os guidelines, mas quando que a gente vai abrir uma exceção? Principalmente se o exame neurológico for alterado, se tiver atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, lesões de pele que pode sugerir, então, uma síndrome neurocutânea, esclerose tuberosa, neurofibromatose.
e um PC com micro ou macrocefalia. Aqui realmente a gente tem que pedir exame de imagem. Eu particularmente me preocupo numa crise focal. Às vezes merece uma investigação um pouco mais detalhada, principalmente se não for a primeira crise. Tratamento, lembrar que o antitérmico não previne recorrência, você vai tratar com uma medicação antitérmica, mas a princípio, se a criança tiver que convulsionar, ela vai convulsionar. Mas traz claro que traz benefício, porque a criança se sente bem melhor quando você baixa a febre. Na maioria das vezes não precisa tratar a convulsão febril, é absolutamente benigno, a gente não trata. Diazepam retal, midazolam intranasal é indicado principalmente em países onde essa medicação está disponível. Na segunda crise, se os pacientes tiveram uma crise prolongada e não têm acesso a serviço de saúde. No Brasil, a gente acaba eventualmente indicando profilaxia intermitente, só em alguns casos com muita chance de recorrência. Então, a profilaxia intermitente, naquelas crianças que já tiveram várias crises febris, você pode tentar diazepam via oral só no dia da febre, até 24 horas sem febre. Então, de meio miligrama por quilo por dia, divide em 2 doses, a criança vai ter febre 2, 3 dias, então vai tomar remédio 3, 4 dias e depois você já suspende. E a profilaxia contínua a gente praticamente nunca usa. Ácido valproico é tão eficaz quanto o fenobarbital, mas fenobarbital a gente não gosta de usar porque ele tem muito mais efeito colateral. Mas eventualmente aquela criança que não dá tempo de perceber que está com febre, que já teve 4, 5 convulsões febris, há controvérsias, mas eventualmente a gente acaba tratando. Quais são os grandes conceitos que devem ficar na convulsão febril? Primeiro, que é muito comum, apesar de ser um evento assustador, é muito benigno, na maioria das vezes. Ibuprofeno e paracetamol vão, sem dúvida, ajudar a criança a se sentir melhor, mas não previne uma nova crise febril. Febre baixa pode desencadear convulsão, isso é um conceito que muitas famílias acham que tem que ser mais de 40 graus para convulsionar. A maioria dos pacientes não vai ser tratada e, principalmente, lembrar que convulsão febril não é epilepsia. Obrigada.